Presente aqui em nosso estúdio, Francisco Campos, chefe de gabinete do deputado federal Rui Falcão, que é presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado, em Brasília. Está na disputa pela presidência nacional do PT. Campos veio anunciar o repasse de R$800 mil para Presidente Prudente e o investimento em cerca de outras 10 cidades de cerca de R$30 milhões. 1.200.000. 1.200.000, já está me corrigindo aqui, em recapeamento asfáltico para toda a região. Bom dia, Francisco Campos. Seja muito bem-vindo aos estúdios da Rádio Jovem Pan. Bom dia, é um prazer muito grande estar aqui, abrir aqui esse programa de muita audiência aqui na região toda. Bom dia aqui ao Adilson Believ, ao Adilson Guelph, a Poliana, e agradecer o espaço aqui. Então, não são R$800 mil aqui para Presidente Prudente, só... Deixa eu... Posso falar? Pode sim. O mandato, ao longo dos 6 anos de mandato, nosso deputado Rui Falcão não tem uma atuação totalmente voltada para a região de Prudente, né? E mais recentemente, de 2, 3 anos para cá, é uma região que o mandato tem se expandido, a gente tem visitado prefeituras, e ontem mesmo tivemos um jantar, cujo cicerone é o prefeito de Marcondes, Celso. Nós reunimos lá vários prefeitos, e aí, ao longo desses 3 anos, a gente já fez um investimento aqui no total de mais de 3 milhões de dinheiro na área de saúde aqui. Esse volume que se fala aqui é que o governo federal tem feito um aporte muito grande do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento aqui na região, que vai desde o BS, escolas, agora muitas as areninhas, que é uma construção voltada para o esporte de crianças. E nesse volume todo é evidente que o deputado, como os demais deputados da região, citando aqui Marangoni e outros, também atuam em conjunto para fortalecer a região no sentido de que vem investimentos públicos no governo federal. É uma região de muita importância econômica do Estado, isso aí é notório, e os mandatos não fazem mais do que a obrigação nossa aqui de ajudar a população prudentina e a região toda, né? De fato, Prudente tem, vamos dizer assim, uma grata satisfação de poder contar com o PAC, porque ainda quando o Lula foi presidente pela última vez, não nessa agora, na última vez, o nosso prefeito tinha o vice-prefeito, que era o Vinhas, que era do PT. Isso. E o PAC daquela ocasião nos trouxe muitas coisas importantes que hoje fazem a diferença na cidade. Uma canalização de fundos de vale, por exemplo, que foi uma obra marcante, e o fundo de vale para Presidente Prudente é muito importante porque nós tivemos com isso uma aceleração no desenvolvimento de áreas suburbanas da cidade. Porque algumas localidades tinham o fundo de vale, passava ali um córrego. Esse córrego foi canalizado nesse PAC do governo Lula naquela ocasião, pontes foram construídas e hoje a cidade tem uma outra realidade por conta desse plano de aceleração do governo Lula, que foi criado no governo Lula, né? E agora está reacendendo novamente e nós já estamos vendo, então, a tua presença aqui nos traz essa grata satisfação de que nós teremos, então, aí mais desenvolvimento dentro dessa mais questão. Investimentos. O PAC ao todo vai investir em 2 anos 1,7 trilhão. É muito dinheiro. É uma ordem de grandeza muito grande no país inteiro. Isso vai muito investimento em infraestrutura. Porque o que gera emprego, o que gera renda é o investimento na infraestrutura. Desde a construção de ferrovias, a ampliação de aeroportos, construção de estradas, a abertura de novas vicinais, investimento em portos e aeroportos. Tudo isso traz emprego. Não é à toa que nós estamos com as menores taxas de desemprego do país em 10 anos, né? Na média de 6,9 taxa de desemprego no país, que já chegou a quase 10. Então, isso é dinheiro que vai gerando crescimento econômico, é dinheiro que as prefeituras acabam... A construção de uma areninha chega a ser 1.700.000 para construir, que é uma quadra, banheiros, uma quadra de esporte sintética, banheiros, uma arena multi, né? Porque ela tem vôlei, basquete, e ali forma um conjuntinho de esporte para a cidade,
Que ali é uma cantina que vai vender as coisas, são as crianças que serão atendidas, o programa aqui abriu com essa coisa da terceira idade, e a terceira idade que é assistida, porque hoje os campeonatos da terceira idade hoje são espalhados pelo Brasil inteiro. Não tem essa de 60 anos, o cara tá... No meu tempo lá no Ceará, a gente não chegava nem a 50. O cara tinha 45 anos, já estava Embarcando. Já estava embarcando. O pessoal já olhava assim, isso aí já está perto de ir. Hoje, uns 80 anos, estou vendo gente fazendo... Não dá para saber quando o cara vai. Tem 70 anos. Esse dia teve a maratona de Brasília, tinha uma pessoa de 70 anos que correu os 21 quilômetros da meia maratona. E tem N casos por aí. Então, investir em isso, quando você investe numa UBS você gasta aí 2,9 milhões para abrir uma UBS, né? Você gera dinheiro, que é obra, construção civil, né? Além do crédito. O mais importante aí, as grandes obras são importantes, mas o importante aí é o microcrédito. O microcrédito, que é a gente que anda muito na periferia de São Paulo, e aqui também na periferia de Prudente, que já é uma cidade grande, também tem as suas periferias. Você vê muito depósito de construção, o entra e sai ali, do tijolo, da areia, do barro. Ali é o cara fazendo um puxadinho em casa, fazendo... Isso é um microcrédito. A pessoa que vai lá, pega o consignado, que agora tem um consignado da CLT, você entra na plataforma da carteira de trabalho profissional e aí ele pede seu empréstimo, ou vai no banco. Isso vai gerar muito dinheiro, muito pequeno negócio, né? O pequeno empreendedor. Agora mesmo o ministro Márcio França lançou o Desenrola Empreendedorismo e agora está lançando linhas de crédito para o pequeno empreendedor, né? Que é uma entrega muito importante do ministro do PSB. Começa a entregar, né? É um ministério novo, primeiro teve a burocracia de criar o ministério, agora ele começa a entregar. Isso são marcas. Eu queria dizer aqui rapidamente, pegar a experiência aqui de Prudente. A administração do Tupã, quando foi prefeito aqui, pegou uma onda muito beneficiada pelos investimentos do PAC. Sim. Tupã navegou com grandes investimentos aqui. Por isso que ele tem essa marca aqui, mas aí foi muito dinheiro, né? Agora, administrar com grandes recursos do PAC, né? O Tupã teve essa marca aqui. Prudente cresceu aí, né? Porque não adianta ter grandes negócios, boi no pasto... soja e o agronegócio ir de vento em popa, como está hoje, e embaixo a população não ter. Campos, né? Inclusive daqui a pouco você vai ter esse encontro aí com prefeitos e lideranças, né, para garantir que esses projetos atendam de fato aí as reais demandas da população, certo? Como que tem sido esse diálogo? Diálogo muito positivo. A maior demanda que eu sinto aqui na região, tenho conversado aqui com a média de 30 prefeitos. Aqui é uma região de pequenas cidades, né? Não tem cidades aqui... Você tem cidade aqui com 4 mil habitantes, né? Ontem eu conversei com cidades que tinha... É menos que isso. 3.300 habitantes, 2.000 eleitores, 3.000 eleitores. A maior demanda dessas cidades é que elas são um pouco... É fácil trazer investimento para Prudente, que é uma cidade que tem influência, né? E os deputados andam por aqui. Agora, como é que vai trazer investimento para essas pequenas cidades? A maior demanda deles, além de crédito, essas coisas, porque isso aí, uma cidade pequena, o nível de pobreza não é igual a de São Paulo ou Prudente, né? Ali a pessoa tem o frango para matar, tem o seu gado. Ali não há a presença da fome como há na capital, né? São Paulo, por exemplo. Hoje eles reivindicam muito aqui recapeamento. Eu ouvi demais aqui é que o governo federal atenda uma política de recapeamento aqui nessas cidades. Estou marcando uma audiência com o responsável por recapeamento do Ministério da Cidade. Devo, semana que vem ou na outra, em Brasília, fazer essa reunião. Nós vamos levar aqui um conjunto de prefeitos para ver se atende essa reivindicação. Porque tem dinheiro no Ministério da Cidade. Basta agora, o Ministério pegar esse dinheiro e investir na ponta. E direcionar. Campos, uma pergunta que eu ia fazer, você já respondeu, que é assim, nós temos as informações aqui dos valores que serão investidos. Aí eu ia até perguntar para você
aonde, em que rubricas que eles seriam investidos para que a população possa ser informada e possa acompanhar. Você falou que é recapeamento. Principalmente vai ser investido em recapeamento, então a população vai poder acompanhar aí nas cidades a questão realmente da aplicação desses recursos. Agora, Prudente também, a região tem uma característica de pequenos produtores. E esses pequenos produtores, como você bem falou, quer dizer, eles produzem para si, para alimentação, mas eles também precisam de uma infraestrutura. Esses investimentos, eles também chegarão, por exemplo, para essas estradas, muitas vezes de terra, ou essas estradas municipais, que precisam também do asfalto para o pequeno produtor poder escoar a sua produção? Ou vai chegar só no recapeamento das cidades? Não, não. O recapeamento é uma necessidade. Mas o mais importante aqui é que o governo já tem feito os programas na área do pequeno produtor, que é o programa que vem desde o Pronaf, né, a pequena agricultura familiar, até o grande agronegócio, né, as usinas, a produção de álcool e açúcar, soja. Então, tudo isso o governo está investindo. No pequeno proprietário, o cidadão que produz amendoim numa cidade, ele tem que escoar até São Paulo, por exemplo, no CEAGES. Muitas vezes estradas, quando chove, muito lamaçal. Aqui mesmo em Prudente, outro dia, me chegou uma reivindicação de uma área que eu não vou dizer aqui qual seja, que precisa fazer uma ponte para que os caminhões passem de uma pequena área de produção aqui para chegar na cidade e atravessar para chegar nos grandes centros. Essa ponte, quando a gente foi fazer o levantamento de investimento, ela custa com 500 mil reais, 600, 700 mil, você faz uma ponte dessa, que atende toda uma região. Como é que uma prefeitura não faz isso, né? Como é que um governo local, eu sei que é difícil o orçamento, Sim. Isso eu estou te falando de Prudente, com uma cidade grande, não faz. Aí o pessoal pediu, o deputado não pode ajudar com a verba? Eu falei, vamos estudar. Porque o deputado, onde é que ele ajuda um município? Ele ajuda indo a Brasília buscar recursos, né? Porque ontem eu falei para os prefeitos lá em Marcondes. Um bom prefeito, ele acha dinheiro para a cidade. Ele não pode ficar dormindo na cadeira. Tem que procurar. Tem que procurar. Ele tem que chegar em Brasília, ele tem que começar aqui, articular e ir na plataforma Gov. Lá tem N portarias no Ministério. Desde uma ambulância, passando por um investimento de PAC, construção de UBS, reforma de escola. Ali é um programa que o prefeito entra no computador e ele vai entrando ali e vai cadastrando o município dele. Ele pode cadastrar o município em tudo. O que ele vai conseguir já é um ganho para a cidade. Se ele consegue uma areninha, se ele consegue um investimento numa reforma de um posto de saúde, se ele... Entregas lá em Caiuá ontem, em Sandavolina, o rapaz me pediu compra de tablet para as escolas. Isso custa 200 mil esse programa. Você vai colocar o tablet em todos os alunos da escola de Sandavolina. É um ganho para isso, para o conhecimento. Custa 200 mil. Nisso aí um deputado pode ajudar, porque uma emenda de 200 mil para lá resolve esse problema na área da educação, que é conhecimento, o aluno ter. Nós visitamos aqui, a primeira agenda minha em Prudente foi na casa, no lar Santa Filomena. Santa Filomena, porque o Nelson é diretor lá, e eu tenho um grande amigo nosso lá, que é o Adelino, a Regina, que é muito competente, ex-secretária, inclusive aqui do governo do Tupã, eu acho que a Regina foi... Eles atuam demais ali na Santa Filomena. Eles atendem N crianças ali e adolescentes. Pelo meu olhar, eu vi o trabalho que eles fazem ali. Eles têm um déficit de mais de 1 milhão para tocar aquilo ali. Então, eles precisam de um carro. O prefeito não pode dar, que o orçamento de Prudente não pode estar dando carro. Evidentemente que aqui está apertado. Pediram o carro, uma van. Pediram um carro de 100 e poucos mil. Ontem cheguei lá, era uma van. Eu liguei para Brasília, a gente vai mandar uma emenda de 250 mil para fazer. Vou conversar com o prefeito
que quem compra é o prefeito, é ele que abre a licitação para comprar a van. O dinheiro vai para a prefeitura e o prefeito... Direciona. É por isso que eu tenho que acertar com o prefeito isso, para também o dinheiro não chegar na prefeitura e ser usado em outra coisa, né? Então vai comprar essa van e eu vou fazer uma reforminha numa escola municipal aqui, que Na também escola, com dinheiro na escola municipal do Jardim Monte Jardim Alto, né? Monte Que Alto, pediram a é. construção de um de um quiosque. quiosque. É uma reivindicação antiga, nós vamos atender com emenda. A emenda do deputado é dele. Ele destina para onde ele quiser. Então, isso depende do deputado. Investimento do governo federal depende de articulação do prefeito com os deputados. Quanto mais relação o prefeito tem em Brasília, com os deputados, não pode ser um deputado, porque uma obra numa cidade de 10 milhões não é um deputado que consegue. Não tem cabimento disso. Eu chegar aqui e anunciar uma obra imprudente, que eu vou estar mentindo para a população e para todos os prudentinos. Eu tenho que me articular. Uma obra de 10 milhões aqui é uma obra que envolve o mandato do Rui Falcão, o mandato do Marangoni e outros N deputados que vão em Brasília fazer, pedir para o prudente, né? Então aí depende muito do movimento de prefeitos. A cada 20 dias eu estou em Brasília. O dever de ofício de ser o chefe de gabinete do mandato do Rui. E vejo muita ação dos prefeitos de Prudente lá. Eu sempre estou encontrando prefeitos de Prudentes da região toda lá em Brasília. Eles estão se movimentando, eles estão conseguindo. Se tem uma que eu parabenizo aqui, é a ação dos prefeitos e prefeitas da região de Prudente nos órgãos federados. Eles são muito atuantes. Tá certo. Agradecemos então aqui a presença do Francisco Campos, que está aqui na nossa região, trazendo aí investimento de cerca de 30 milhões de reais que serão utilizados em várias obras, como ele disse aqui. Fica aqui sempre aberto o convite para que quando você voltar na nossa região, nos visitar, porque os nossos microfones estão sempre à sua disposição. Eu que agradeço o convite, estou aqui com uma equipezinha aqui me acompanhando, o nosso Fábio Sato, que foi candidato a vice-prefeito aqui na chapa do Paulo Lima. Estou aqui com o João, que é um guerreiro aqui na região, com nosso amigo de Tarabaia ali, que é funcionário nosso lá. E agradecer aqui essa oportunidade, a Poliana, ao Guelph e ao Believ aqui pela oportunidade e também contem com a nossa que precisarem aqui. Tá certo. Representante, então, do chefe de gabinete do Rui Goethe da Costa Falcão, que é conhecido como Rui Falcão. Que também é candidato a presidente nacional do PT. Ele foi presidente do PT em 2011, 2017, né? Foi presidente